realidade, é refazer, é restaurar. Alma triste, coração ferido, sentimento destruído, Ele pode te ajudar. Ele pode te ajudar. Oh, aleluia! Glória ao Senhor. Ele pode nos ajudar. Glória ao Senhor. O nosso Jesus pode nos ajudar. Ele é maravilhoso. Eu quero compartilhar com os irmãos, uma palavra que o Senhor fez descer ao meu coração nesta tarde, baseado no texto aqui de 2 Crônicas, a respeito da vida do rei Josafá. A Bíblia fala que Josafá, rei de Judá, ele voltou para a sua casa em paz para Jerusalém. A Bíblia diz que o vidente Jeú, filho de Anani, saiu ao encontro do rei Josafá e lhe disse: deverias tu ajudar o perverso e amar aqueles que aborreceram o Senhor? Por isso caiu sobre ti a ira da parte do Senhor. Boas coisas, contudo, se acharam em ti, porque tiraste os postes ídolos da terra e te puseste o coração para buscar a Deus. A Bíblia vai falar, meus irmãos, que Josafá, ele colocou o coração em buscar o Senhor, em buscar a Deus, tirou os postes ídolos de Jerusalém, de Judá, e a Bíblia diz que ele habitou em Jerusalém, e a Bíblia diz que tornou a passar pelo povo desde Berseba até a região montanhosa de Efraim, e fez que ele tornasse ao Senhor Deus de seus pais, tornou a buscar o Senhor. Mas a Bíblia vai dizer que depois de todas essas coisas, depois de todos esses acontecimentos, a Bíblia diz que alguém se levantou contra o rei Josafá e contra Judá, contra Jerusalém. A Bíblia diz que Amon, Moabe e os meunitas vieram a peleja contra Josafá. A Bíblia diz que alguém sai à frente, aquele que dá a notícia, aquele que vai, aquele atalaia que está de vigia e que está cuidando para que nada aconteça, ele vem e fala: Josafá, Josafá, está vindo aí contra a sua vida, contra o seu povo, contra Judá e contra Jerusalém, uma grande multidão. E olha, Josafá, não são poucos Josafá, porque não vem somente Moabe, não vem somente Amon, não vem somente os meunitas, mas vem essas três nações contra
a sua vida contra o seu reinado. Contra o seu reinado. A Bíblia vai dizer que quando a notícia chega, ele diz: eles vêm do mar, além da Síria, e eles estão vindo. E eles já não estão tão longe. Eles já estão em Hazazon Tamar. Ele eles estão dizendo, eles já não estão tão longe das suas terras, bem. O inimigo está próximo, está perto. A notícia chega e a Bíblia diz que vai impactar o coração do rei Josafá. E olha, igreja, que Josafá era crente. Josafá era um homem corajoso. Josafá foi escolhido por Deus para reinar sobre Judá. Aleluias. A Bíblia diz que então, e eu gosto, irmãos, quando eu estou lendo a Bíblia e eu me deparo com o texto que termina um versículo da palavra e começa outro, e a primeira letra do versículo está em negrito, e a Bíblia diz então, e tem uma vírgula. Então algo começa a acontecer com Josafá. Algo começa a passar na mente de Josafá. Algo começa a entrar no coração de Josafá. E o que me chama a atenção é que Josafá não encobre o seu coração. Deus abençoe, meu irmão. Olha, muito obrigado. Josafá não encobre o coração. Sabe o grande problema de homens e mulheres que servem a Deus nos dias de hoje? É que nós queremos maquiar o nosso coração. Nós queremos maquiar a nossa vida como que se fosse alguém super-herói, como que se nós fosse aquele que é imbatível, que não tem medo, que é corajoso, que é superior, que está um degrau acima dos demais. Mas Josafá não. Quando diz então, Josafá não encobre o seu coração, ele diz: Josafá teve medo. Josafá sentiu medo. E nós às vezes temos medo de expor os nossos temores. E nós temos medo de expor aquilo que estamos sentindo. Nós queremos encobrir o nosso coração daquilo que Deus está colocando, está mostrando que algo está acontecendo. Quando a Bíblia diz: então, começa a acontecer algo dentro do palácio, começa a acontecer algo dentro de Judá, dentro de Jerusalém, porque uma ameaça forte do inimigo chega e o rei está com medo. Por que Josafá teve medo? Se ele era o rei escolhido, se ele era alguém que Deus separara para reinar, para cuidar da sua nação, do seu povo, ele deveria ser um homem que dizia: não, fique tranquilo, está tudo sob controle, o exército é bom, tem homens valentes. Não, mas a Bíblia diz que Josafá teve medo, porque Josafá, irmãos, ele era da mesma matéria que eu e você. As pessoas Deus não está vindo, Jesus não vai vir buscar super crentes, Deus não vai vir buscar super mulheres, super homens, não.
Jesus, quando vir para buscar o seu povo, vai vir buscar um povo que a Bíblia diz que é zeloso, que é especial e que é de boas obras. Porém, o próprio Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, renuncie às suas fragilidades todos os dias e venha. Jesus também disse: ei, vinde a mim, você que está cansado, que está angustiado, que está com medo, que acha que tudo vai se acabar. Mas a Bíblia diz que Josafá diz: eu tenho medo. Só que quando eu li esta palavra, eu me alegrei, Romaniz, eu me alegrei, meu irmão. Eu me alegrei, meu Marcos, nessa tarde, quando eu estava lendo o texto. E quando eu estava lendo a palavra do Senhor aqui, e a Bíblia diz que Josafá teve medo. Só que o medo de Josafá fez com que ele tomasse uma decisão, tomasse uma atitude. Que atitude foi essa, pastor? Buscar o Senhor. Aleluia. Quando nós estamos com medo, quando o medo vem e o inimigo vem e impacta a nossa vida e gera medo em nós, ele produz em nós uma confiança que às vezes nós deixamos ela de lado, e uma arma que temos em que é se colocar a buscar a Deus, buscar o Senhor. A Bíblia diz que ele se colocou a buscar o Senhor, ponto e vírgula. Ele disse o seguinte: não foi só buscar o Senhor, aleluia. A Bíblia diz que ele colocou o povo, ele apregoou para a igreja, ele apregoou para a nação, ele apregoou para a sua cidade, ele apregoou para o seu palácio, dizendo o seguinte: jejuem, todos vocês vão jejuar, vão buscar o Senhor, todos vocês vão se colocar também. Esta peleja é como se eles dissessem: essa peleja não é só minha, essa peleja não é só do rei, essa peleja é do povo escolhido de Deus. Ele apregoou o jejum em todo o Judá. A notícia correu rapidamente, assim como a notícia do inimigo chegou e atingiu todos e deixou todos com medo, também a notícia de Josafá para toda a nação, dizendo: jejuem, 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 jejuem ao Senhor, busque o Senhor, clame ao Senhor. Nós queremos, irmãos, ser impactados pela glória, nós queremos ver o livramento de Deus, nós queremos ver a vitória que virá de Deus, mas nada nos faz tomar uma decisão de buscar o Senhor. Às vezes sentimos medo, e aí, em vez de tomarmos uma atitude de produzir em nós algo a buscar o Senhor, não, ela esse medo faz fugir. Isso não é para mim, isso é para dirigente do ciclo de oração, isso é para o presbítero, isso é para o pastor. Não, irmãos, isso é para mim e você. Para o céu não tem lá um presbítero, não tem lá um pastor. No dia de subir, nós vamos subir como crentes salvos, lavados no sangue de Jesus. E há de ser ainda que muitos pastores, muitos presbíteros, diáconos, obreiros ficarão, e crentes de menos subirão para a glória do Senhor naquele dia. A Bíblia ainda diz que naquele dia vai chegar alguém e dizer: Senhor, em teu nome eu preguei, em teu nome eu operei milagre, em teu nome eu fiz isso, fiz aquilo outro. E Jesus vai dizer: ei, eu não te conheço, apartai-vos de mim, nunca te vi. Porque na hora de buscar o Senhor é para todos. Deus conta com o pastor, sim, mas Deus conta com o porteiro. Deus conta com a dirigente do ciclo de oração, mas conta com a irmãzinha da porta. Deus conta com o presbítero, mas conta com o cooperador. Deus está
de entender, aleluia, que o poder está nas suas mãos, que o poder está no seu domínio, que o poder está no seu controle, que tudo está nas suas mãos, e é de lá que nós vamos obter vitória. Aleluia. A Bíblia diz, irmãos, que Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Tem algumas situações, irmãos, que Deus permite para fazer o povo buscar Deus. Eu lembro que no forte da pandemia, uma irmã da igreja foi acometida e que foi grave no caso dela, foi entubada e estava lá para morrer hoje, para morrer amanhã, e para saber, não sabia se saía de lá. A família, os amigos, os crentes, mesmo com medo de pegar Covid, 6 horas da manhã, a porta da igreja estava aberta e era uma fila entrando para dentro, com geada lá fora, com gelo lá de fora. Tinha 15, 18 irmãos dentro da igreja de joelho dobrado, dizendo: Deus tem misericórdia, não deixa morrer. Senhor, olha para o fulano, olha para o esposo, olha para a mãe, olha para a irmã, olha para a sogra, olha para aqueles que estão perto. O Senhor não deixa morrer. Aleluia. 22 dias entubado, mais alguns dias para ficar lá no hospital. Voltou para casa. Às vezes o povo de Deus espera chegar a catástrofe. Às vezes o povo de Deus espera chegar a ruína. Às vezes nós esperamos chegar o dia mal bater na nossa porta para buscar o Senhor. Josafá, quando viu o inimigo chegando, ficou com medo, se pôs a buscar o Senhor e clamou o povo, e o povo veio. Clamou o povo e o povo veio buscar o Senhor. Aleluia. De todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Não teve uma cidade, não teve uma aldeia, não teve um bairro de Jerusalém que não veio gente buscar o Senhor naquele dia. Sabe o que aconteceu? Pôs-se Josafá em pé no meio da congregação de Judá, de Jerusalém, na casa do Senhor, do templo, diante do pátio novo, e disse: sabe o que Josafá disse? Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu, Deus dos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Isso Josafá estava dizendo assim para Deus, e a igreja olhando dele. O povo observando Josafá, e Josafá clamando a Deus. Aí disse o seguinte: porventura, ó nosso Deus, não lançastes fora os moradores desta terra de diante do teu povo e de Israel, e não deste para sempre a posteridade de Abraão? Até aqui, faça uma analogia comigo, pensa comigo. Até então Josafá está clamando, o povo está lá e Deus está assim, só olhando, sentado no trono e olhando. Ele disse: tudo isso o Senhor deu a Israel, toda essa possessão, todas essas terras o Senhor deu por herança a posteridade de Abraão, vírgula. Deus está só olhando. Mas de repente Josafá diz o seguinte: o Senhor prometeu para sempre a posteridade de Abraão, vírgula, teu amigo. Quando Josafá diz teu amigo, Deus se levanta do trono e diz: como é que é, Josafá? Como é que é, Josafá? É a terra que eu dei a Abraão, meu amigo. Fica tranquilo, Josafá, eu já vou tomar uma providência. O grande segredo não está em eu ser famoso. O grande segredo não está em eu ser um excelente pregador.
com o meu amigo. Agora, a partir de agora, essa briga não é mais tua, Josafá, essa briga é minha. E a Bíblia diz que ele continua a dizer, dizendo: habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, construíram uma igreja e consagraram ao Senhor. Aleluia! E ainda mais disseram: se algum mal nos sobrevier, espada, por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, Senhor, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon, de Moabe, do monte Seir, cujas terras não permitiste Israel invadir, quando vinham do Egito, Josafá estava dizendo para Deus: Deus, lembra quando o Senhor tirou o povo do Egito, que eles estavam vindo e todas as cidades que eles passavam eles destruíam, e o Senhor não permitiu passar por Moabe, o Senhor não permitiu passar pelos montes de Seir, não destruiu aquela gente, e agora eles estão pagando o que nós fizemos para eles com isso. Querem nos destruir. Eis que nos dão pago. Ele diz: nosso Deus, acaso não executarás o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força. Aí, mais uma vez, o grande problema é quando as pessoas se sentem autossuficientes. Quando as pessoas acham que elas podem, que a força do braço pode, que a faculdade que ele se formou pode, que o curso de teologia que ele fez pode. Quando ele acha que ele é autossuficiente, que ele não depende. Josafá era crente e era humilde. Apesar de ser rei, era humilde. Ele disse: Senhor, e tu sabes que nós não temos força alguma. Quando nós nos sentimos pequenos e frágeis, quando nós entendemos que nós não conseguimos, mas que quem vence as nossas batalhas é aquele que habita em nós, aquele que vence as batalhas por nós. Não é o meu braço, não é a minha faculdade, não é o meu curso, não é a minha sabedoria, não é a minha inteligência. Aquele que faz vencer as minhas batalhas é aquele que mora dentro de mim e que anda comigo todos os dias. Aleluia. Eu preciso entender que eu dependo dele, que eu preciso dele, e que sem ele eu nada posso fazer. Aleluia. O texto vai dizer o seguinte: aleluia, glória a Deus. Mas a Bíblia diz que o Senhor fala para eles: só tem uma coisa, Senhor, só tem uma coisa, em nós não há força, mas tem uma coisa, Senhor, tem uma coisa, meu Deus. Josafá estava dizendo: os nossos olhos, os meus olhos, os olhos da congregação, os olhos dos homens, das mulheres, das crianças, estão olhando para ti, estão postos no Senhor, e estamos esperando a vitória, o milagre que virá do Senhor. Quando eu coloco os meus olhos no Senhor, eu esqueço daquele que está na minha direita, aquele que está na minha esquerda, daquele que é assim, daquele que é assado. Eu esqueço das fragilidades dos meus irmãos e olho para Deus, olho para Cristo. Aleluia. Agora eu olho aqui, que todo Judá está de pé diante do Senhor. Todos judaicos, as suas crianças,
As suas mulheres, com os seus filhos, estavam em pé na presença do Senhor e olhando para Deus. O povo de Deus, ele é feito por homens, mulheres e crianças. Glória a Deus, aleluia. Quando o povo está olhando para Deus, sabe o que acontece? A Bíblia diz que veio da parte de Deus. Eles estão em pé, as crianças, os homens, as mulheres com seus filhos. Olha para o texto do versículo de número 14, mais uma vez, está lá, a letra E de negrito, e a palavra dizendo assim: então, vírgula, então, vai acontecer algo extraordinário. Quando eu e você, meu irmão, igreja do Senhor, se colocar de pé, se colocar de pé na presença de Deus, tenha certeza, algo vai acontecer. Algo vai acontecer. Algo vai acontecer quando eu me colocar de pé na presença de Deus. Tem que baixar o volume. Está muito alto. Aleluias. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluias. Sabe o que acontece neste momento? Então, veio o Espírito de Deus no meio da igreja. Veio o Espírito do Senhor no meio da igreja. A Bíblia vai dizer que o Senhor Deus tomou posse da vida de um profeta chamado Jaziel, dos filhos de Asaf, e este começa a profetizar. Este começa a profetizar-nos. A Bíblia vai dizer que ele disse: dai ouvidos, ó Israel, dai ouvidos, ó Judá, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, Não vos assusteis por causa desta grande multidão. Não tenha medo. Não tenha medo. Sabe o que ele estava dizendo? Deus estava dizendo: porque esta beleza, Josafá, não é
Deus pelejar por nós. Porque quando a peleja é para Deus, irmãos, cruza os braços e fica olhando. Somente faça aquilo que Deus falou para fazer. Somente faça aquilo que Ele mandou fazer e nada mais. Ele disse: nessa peleja vocês não vão ter que pelejar. Aleluia. Aleluia. Amanhã vocês vão descer o encontro deles. Eles querem sobe, Deus já dá um endereço aonde eles estão. Ele diz: olha, eles sobem para a ladeira de Ziz. Vocês vão encontrar eles no fim do vale, de fronte do deserto de Jeruel. Nesse encontro vocês não vão pelejar. Nesse encontro você não vai puxar da espada, Josafá. Você não vai levar os arqueiros, Josafá. Você não vai atirar pedra neles, Josafá. Aleluia. Às vezes nós confundimos o nosso inimigo. E o apóstolo Paulo diz que o nosso inimigo, ele não é o nosso irmão, não é a nossa irmã. Ele não é pessoas. Ele não é vidas. Não é seres humanos. Os nossos inimigos são as hostes espirituais da maldade que habitam nos lugares celestiais. E ele ainda disse mais que as nossas armas não são carnais. As nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Cristo para destruir as fortalezas do mal. Aleluia. Deus diz para Josafá: você vai encontrar ele no fim do vale. É no fim do vale que eu vou te dar a vitória, Josafá. Mas lá você não vai puxar da espada. Lá você não vai ferir ninguém. Lá você não vai matar ninguém, não. Lá você só vai cantar, Josafá. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, glória, no fim do vale, de fronte do deserto. Nesse encontro, tomai posições e ficai parados e vede a salvação. Tem coisas que eu e você não vamos precisar pelejar, mas você não vai ficar sentado, você não vai ficar deitado, não. Deus disse: ficar de pé. Fique de pé, porque de pé você vai conseguir ver, de pé você vai ter certeza da vitória, de pé você vai encontrar, de pé você vai conseguir. Ele disse: vocês vão ficar de pé, mas vocês vão ficar parados, não vai precisar fazer esforço. Aleluia. E o Senhor vos dará ajudai Jerusalém, não tem mais, e nem vos assusteis. Amanhã vocês vão sair ao encontro deles, porque o Senhor é convosco. O Senhor é convosco. E então Josafá falou: eita, agora vamos ganhar a guerra amanhã, não. Ele se jogou aos pés do Senhor e se prostrou. Como que dizendo: Senhor, eu continuo na dependência do Senhor. Aleluia. Ele se prostra ao Senhor, como que dizendo: eu dependo do Senhor. E aí a Bíblia diz que todos os Judá, os moradores de Jerusalém, se prostraram ao Senhor. Tem momento em que nós precisamos entender que é preciso se prostrar. Tem momento em que nós precisamos entender que é necessário nós se prostrar. Se
se prostrar com um sentimento de dizendo: Senhor, eu dependo do Senhor. O Senhor é o Senhor da minha vida. O Senhor é que cuida de mim. O Senhor é que vela pela minha casa, pela minha família. Aqui a Bíblia diz que todos adoraram ao Senhor. Aleluia. A Bíblia diz que dispuseram-se os levitas, os filhos dos coatitas, para louvarem o Senhor desde Israel em voz alta, de sobremaneira. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Picô. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé ante deles e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, credes no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Eu preciso acreditar, porque a Bíblia diz que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é recompensador daqueles que o buscam. Ele disse mais uma palavra, ele disse: crede nos seus profetas e prosperareis. Às vezes nós até clamamos ao Senhor dizendo: Deus, levanta profeta no meio da tua igreja, levanta homens e mulheres. Eu oro assim dizendo: Deus, levanta homens e mulheres, jovens, crianças, que profetizem pelo teu Espírito no meio da tua igreja. Por quê? Sabe por quê, irmãos? Lá no livro de Provérbios está escrito: quando cessarem as profecias, se cessarem as profecias, o povo se corrompe. O povo se corrompe. Ele disse o seguinte: creiam nos seus profetas e prosperarei. Mas para Jerusalém eles disseram o seguinte: ó Jerusalém, vocês que assassinam os meus profetas. Quando Deus levanta alguém para profetizar pelo seu Espírito, muitos jogam o pé e dizem: é da carne, é do Espírito do homem, isso não vai acontecer não. E começam a apedrejar o profeta. E de tanta pedrada que ele leva, ele se cala, ele paga preço por não profetizar aquilo que Deus quer que ele profetize. Mas fica de boca calada. Mas eu fiz um acordo com meu Deus. Eu fiz uma aliança, um pacto com Ele no dia que Ele me resgatou da morte. E eu disse: Senhor, tudo que o Senhor mandar, eu vou falar. Não adianta tentar calar, tentar fechar a boca, porque eu fiz uma aliança com Ele enquanto eu viver. E Ele mandará, eu vou falar com Ele. Respondei-as, filho, papai. Eu sinto a presença dele aqui nesta noite. Eu sinto a glória dele aqui neste altar, nesta casa, nesta noite. Ele continua sendo o mesmo. Ele não está brincando de ser Deus. Não, ele continua sendo o mesmo. Hebreus 13:8 vezes: ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje e será eternamente. Aí ele diz: aconselhou-se com o povo e ordenou os cantores, como que dizendo: ei, cantores, os levitas, bora cantar, bora louvar, aleluia, vestidos com ornamentos sagrados. Aqui nós poderíamos entrar. Em muitas circunstâncias. Aqui, graças a Deus, nós temos um padrão. Aqui nós temos um padrão de vestimenta, de costumes. Mas há lugares que a igreja brasileira está. Os levitas já não vestem mais roupas sagradas para subir no altar. Se apresentam diante do altar do Senhor para louvar ao Deus do
marchando em frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque na sua misericórdia ela dura para sempre. A misericórdia dele dura para sempre. Eu quero terminar com esse último versículo que eu quero ler, dizendo o seguinte: tendo Judá chegado ao alto que olha para o deserto, procurou ver o exército inimigo, procurou ver aonde estava o inimigo, e eis que era um exército morto, meu irmão. Era um exército derrotado. E quando eles marchavam pelo fim do vale, em pé diante de Deus, e cantavam e adoravam com vestes sagradas, com vestes adornadas diante de Deus, Deus pelejava por eles, Deus destruía o inimigo, Deus destruía aquele povo que se levantara contra eles. Não é diferente quando eu e você se colocamos na presença de Deus com vestes ordenadas diante do Senhor. Nós vamos ver a mão do Senhor estendida e o inimigo caindo por terra. Ele disse o seguinte: eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Deixa eu falar para você: depois da vitória vem a recompensa. Depois da vitória vem a recompensa de Deus na tua vida. Depois da luta, depois da prova, depois do sofrimento,